Alô, você? Continuando o nosso estudo maravilhoso aqui do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus. Desta feita, Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. O título, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui nós vemos que depois que Jesus Cristo foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A missão de Jesus Cristo foi a maior missão que já existiu na face da terra. O único homem que não pecou. E ele morreu, a sua morte na cruz tem o poder de salvar todos os homens. Os homens que foram contemporâneos a eles, os homens que vieram após eles, chegando até os nossos dias e depois dos nossos dias, que ainda virão, e os homens que viveram antes dele. Antes de Cristo também, todos os que foram salvos pelo sacrifício de Jesus. Quando, no passado, as pessoas chegavam em Jerusalém levando um animal para oferecer sacrifício pelos seus pecados, para ser morto lá no templo, aquele animal simbolizava, se reportava para Cristo, simbolizava a morte de Cristo que viria. Aquelas pessoas morriam pela fé no sacrifício que ainda iria acontecer, que aconteceu, que foi a morte de Cristo. Portanto, Cristo morreu por todos os homens em todas as épocas. Então, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque todo homem, para ser aprovado diante de Deus, ele tem que vencer as tentações. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ou seja, o diabo, o tentador, ele fica estudando a vida da pessoa e ele procura saber qual é o seu ponto fraco. Para quando ele descobre o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, aí ele ataca. É preciso que saibamos disso. Mas Jesus se preparou. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Fez aquele jejum para adorar a Deus. Ficou sem comer 40 dias e 40 noites para provar que Deus é mais importante do que tudo. Tem que ser mais importante do que tudo na vida do homem.
mais importante do que o próprio alimento. Então, na hora que ele estava com fome, justamente quando ele estava com fome, o tentador chegou e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus. O diabo chegou dizendo assim logo, se tu és. Entendeu? Ele não admite, porque a Bíblia diz que ele já foi condenado. Ele foi condenado pelos seus próprios pecados. Né? Só falta ele cumprir a sua pena, mas ele já está condenado. Então, ele disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus disse, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou um texto que está lá no livro de Deuteronômios. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que dá vida para o homem. É através da gente ouvir a palavra de Deus que a nossa fé é gerada, diz a Bíblia. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é mais importante do que o pão. É a palavra de Deus que sustenta o homem. Se o homem obedecer esta palavra, ele não faz nada errado. Então, aí o diabo percebeu que Jesus Cristo estava citando a Bíblia. Então o diabo transportou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, continuava insistindo, querendo trazer dúvida, né? Com mentira, porque Jesus é o Filho de Deus, mas a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, olha, como Jesus respondeu que estava escrito que nem só de pão viverá o homem, aí ele citou agora um texto do Salmo 91. O diabo citou, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não tentarás. Não é porque o Senhor diz que ele dará ordem aos anjos para não tropeçar em pedra, com os pés nas pedras, que agora Jesus Cristo ia se atirar de lá para baixo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Primeiro que a Bíblia diz que a Deus ninguém tenta. Novamente o diabo, desafiando Jesus, transportou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está adormecido nas mãos do diabo, jazer, está doente, está ali como sepultado ali no maligno. Então ele disse, olha, eu te dou todos os reinos do mundo. O diabo conta que todos os reinos do mundo, as nações, estão na mão dele. Ele prometeu isso para Jesus. Eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. E o mundo existe muitas glórias, muitas belezas, muitas maravilhas, porque foi Deus que fez. E o homem inteligente cria também muitas tecnologias. E o diabo diz assim, eu te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Ele foi expulso do céu porque queria ser semelhante a Deus, o diabo. Ele queria ser semelhante a Deus, ele queria que todos adorassem ele, mas ele foi expulso. E agora ele queria dar o mundo todo para Jesus adorar a ele. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O Senhor disse para o seu povo, ao Senhor teu Deus adorarás, não terás outro Deus diante de ti, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então Jesus expulsou o diabo, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ou seja,
o Senhor venceu a tentação do diabo. O Senhor Jesus venceu a tentação do diabo. Jesus, como homem, venceu. Prova, meu amigo, minha amiga, prova que você também pode vencer a tentação. Se você estiver alicerçado, se você estiver com alicerce na palavra de Deus. E chegaram os anjos, depois que o diabo foi embora, eis que anjos chegaram e serviram a Jesus. Todo dia o Senhor Deus manda os seus anjos para te livrar. Por que tu não vê? É porque os anjos não são para ser vistos, os anjos são para servir aquelas pessoas que temem a Deus, aquelas pessoas que servem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, na Epístola aos Hebreus, está escrito, aqui no capítulo 1, versículo 14, sobre os anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Por isso que depois da tentação, os anjos vieram e serviram a Jesus. Nesse momento, eu vou orar por você. Meu Deus, nesse momento, eu te agradeço por esta mensagem maravilhosa, Senhor, que tu nos deste. Senhor, eu intercedo por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Senhor, eu te peço que tu fortaleça essa pessoa, que tu fortaleça essa pessoa através da tua palavra, que essa pessoa se apegue à tua palavra, para que, quando as provações chegarem, as tentações chegarem, a tua palavra ajude essa pessoa a resistir à tentação e expulsar o diabo para bem longe. Meu Deus, para isto veio esta mensagem tão maravilhosa neste momento para nós, para que aprendamos que a tua palavra nos dá força para vencer tentações. Eu te peço, meu Deus, estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.